Senhor, oramos agora por todos que choram, que ainda não têm luz. Senhor, dá a eles o pão. Deixa eu falar com você uma coisa muito importante. Quero que você observe a palavra de Deus. Você sabe que quando eu comecei no Evangelho, eu vi o pastor pregando sobre aquela parábola da semeadura, onde o Senhor Jesus ele faz algumas comparações, ele mostra algumas coisas muito importantes. E sempre que eu ouvi, eu orava a Deus. Por quê? Porque eu percebi que são 3 categorias de cristãos, 3 tipos de pessoas que têm um envolvimento com a verdade. É lógico que eu não tinha um entendimento tão claro como eu tenho hoje, eu não tinha a percepção que eu tenho hoje, mas tem certas coisas que, irmão, você percebe, você sabe o que é bom e o que é ruim, você sabe o que tem valor e o que não tem. Essa noção nós temos sempre. Né? Então, às vezes, nós não entendemos a profundidade do valor das coisas, mas você sabe que aquilo ali é uma coisa que é boa. Às vezes, não entendemos a profundidade daquilo que não presta, mas você sabe que aquilo ali não presta, não é verdade? Então, quando eu parava para prestar atenção na parábola do semeador, eu via algo que me chamava muita atenção. Mateus, capítulo é o 13. Mateus é fácil, né? É o primeiro livro aí do Novo Testamento. Eu vou ler na linguagem de hoje, mas só que eu vou ler do capítulo 13, eu vou ler o versículo 10. E depois eu vou explicar para você, da mesma maneira que o Senhor Jesus explicou para os discípulos. Presta atenção, ó. Então os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: por que é que o Senhor usa a parábola para falar com essas pessoas? Há um motivo. Eu não sei e não compete a mim dizer, porque Deus se mostra mais a uns do que a outros, porque Ele se revela mais a um do que a outros, eu não sei. Eu sei que Ele falou para Moisés: eu terei misericórdia de quem eu quiser, eu abençoarei quem eu quiser. Isso é prerrogativa dele. Ele tem misericórdia de quem Ele quer, Ele abençoa quem Ele quer. Mas, na minha experiência, que não é essa vasta experiência, não, mas na minha experiência, eu percebo que Deus trata com a pessoa segundo o coração dela. Segundo o coração dela, que Deus trata com a pessoa. Por quê, pastor? Porque tem pessoa que o coração dela é rebelde. Tem pessoas que o coração dela é duro. Ela não se abre, ela não se inclina, ela não aceita. E tem aquela pessoa que, apesar de ter algumas falhas, né, porque todos nós cometemos falhas, apesar de ter algumas falhas, o coração dela se inclina à orientação de Deus, se inclina à palavra. Não é um coração rebelde, altivo. Então eu tenho percebido que Deus ele tem tratado com a pessoa segundo o coração dela. Eu vou chegar lá para você entender melhor. Versículo 11. Jesus respondeu: a vocês Deus mostra os segredos do reino dos céus, mas a elas, não. Aí tem aquela pessoa que ele não mostra os segredos. Aí você pode levar para um lado natural para você entender. Né? Tem aquela pessoa que ela é íntima a mim, ela é próxima a mim, ela tem liberdade comigo, eu tenho liberdade com ela, eu mostro coisas para ela que para outra que está mais distante eu já não mostro. Né? Para outra que está mais distante, ela já não tem essa liberdade, eu já não mostro para ela. Você está compreendendo? Até porque eu não a conheço de maneira tal para mostrar minha intimidade para ela. Tem aquela outra que não. Ela está próxima, ela está junto, ela tem intimidade, então você acaba mostrando alguma coisa. Está compreendendo? Sim ou não? Então, para alguns, o Senhor Deus, ele se mostra, ele abre o entendimento, ele fala claramente, para outros não. Para outros não. Agora nós temos que buscar
estar em uma posição que Deus tenha essa intimidade conosco, que nós tenhamos essa intimidade com Ele, para que Ele se mostre por inteiro, para que Ele possa se mostrar a nós. Você está compreendendo? Versículo 12. Pois quem tem, receberá mais, para que tenha mais ainda. Mas quem não tem, até o pouco que tem, lhe será tirado. Segue. É por isso que eu uso parábola para falar com essas pessoas, porque elas olham, presta atenção nisso, e não enxergam. Escutam e não ouvem, e nem entendem. Segue. E assim acontece com essas pessoas. O que disse o profeta Isaías? Vocês ouvirão, mas não entenderão. Olharão, mas não enxergarão nada. Segue. Pois a mente deste povo, preste atenção nisso aqui, ó, está fechada. A Bíblia mostra sobre uma jovem, o nome dela era Lídia. Preste atenção, depois você lê, senão você não vai conseguir entender. O nome dela era Lídia. Ela era dedicada a Deus, mas a mente dela ainda não estava aberta para ter compreensão sobre Jesus. A Bíblia diz que Deus teve que abrir a mente dela para que ela pudesse ter compreensão. Mas preste atenção nisso, ela era dedicada a Deus. Então, uma das coisas que vai fazer com que a minha mente se abra, para que eu possa entender a Deus, para que eu possa compreender a palavra dele, para que ele possa falar claramente comigo, uma das coisas que é necessária é eu ter uma vida dedicada a ele. Uma vida empenhada a ele. Ou seja, eu tenho que querer, irmão. Eu tenho que desejar, eu tenho que servir a ele. Olha só, Atos 16, 14. Ó. Uma daquelas mulheres que estava nos ouvindo, estava ouvindo quem? Paulo e outros que ali estavam nos ouvindo, era Lídia, uma vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. Ela adorava a Deus. Aí, ó. Ela não adorava o Deus da avareza. Ela não adorava o Deus da pornografia. Ela não adorava o Deus do ódio, da mágoa, do rancor, do ressentimento. Tudo isso você tem que começar a entender. Ela não adorava o Deus da preguiça. Ou seja, ela não adorava os deuses do mundo. Porque quando a gente fala em adorar a Deus, nós pensamos numa imagem, né? De adoração a uma imagem. Não, irmãos. Tem pessoas que ela não se curva diante de uma imagem de escultura, mas ela se curva diante do espírito da pornografia. Ela se curva diante do espírito da prostituição. Ela se curva diante do espírito da mágoa. Ela se curva diante do espírito da revolta. Ela se curva diante do espírito da preguiça, do abatimento, do desânimo. Ela se curva diante do espírito da autopiedade. Não, não. Ela não servia a esses seres. Ela não se inclinava a esses seres. Ela não adorava esses seres. Ela adorava a Deus. Ela adorava a Deus. Eu tenho que adorar a Deus. A minha vida tem que estar voltada a Ele. E aí, com o tempo, o meu entendimento, a minha mente, ela vai sendo aberta. Ó, uma daquelas mulheres que estavam nos ouvindo era Lídia, uma vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. Ela adorava a Deus. E o Senhor abriu a mente dela para que compreendesse o que Paulo dizia. Você vê que tem pessoa que ela lê a Bíblia, ela não entende nada. Ela entende gramaticalmente, ela estudou. Então a gramática ela entende. Ela tem lá a interpretação do texto e tudo mais, mas não há revelação da palavra, não há entendimento que vem do Espírito Santo. Mas por quê, pastor? Porque a mente dela está fechada. Mas por quê, pastor? Porque ela não adora a Deus, ela não serve a Deus, ela não vive para Deus. Ela é uma pessoa religiosa, mas ela não serve a Deus, ela não vive para Ele. Não deixa ele dormir não, acorda ele. Ela não serve, ela não adora Ele. Ela serve outros seres, menos a Deus. Irmão, nós temos que despertar. A nossa vida tem que estar unida à vontade de Deus. Eu não posso viver da maneira que eu acho melhor. Eu tenho procurado ensinar você já há algum tempo. Você não tem que fazer o que o pastor quer. Não tem que fazer o que você quer. Você tem que fazer o que Jesus quer. Você tem que andar de acordo com o que a palavra diz. Você está compreendendo? Sim ou não?
Nós temos que abrir o nosso entendimento. Volta lá, por favor. Pois a mente desse povo está fechada. Eles taparam, ó, é a própria pessoa. É a própria pessoa. Ó. Eles taparam os ouvidos e fecharam os olhos. Se eles não tivessem feito isso, os seus olhos poderiam ver, e os seus ouvidos poderiam, e a sua mente poderia entender. E eles voltariam para mim, e eu os curaria, disse Deus. Mas é a pessoa, é a própria pessoa. É a própria pessoa. Ela vem, ela ouve uma palavra que ela acha que é dura. Ah, não, eu não vou mais. Ela está fechando o ouvido. Ela está fechando o coração. Ela está fechando, ela não quer enxergar. Não, mas aqui eu não concordo. Ela não quer. Deus está estendendo a mão, Deus está abrindo a porta da salvação, mas ela não quer. É ela mesma. E ela não consegue conhecer a Deus. Ela não consegue conhecer o caminho que pode salvá-la, que pode libertar. Mas por quê? Porque ela não quer. Ela não quer. Ela quer ficar com o entendimento que ela tem. Ela quer ficar com o tipo de vida que ela tem. Se vem alguém e fala, não, irmã, você não pode mais. Não vou mais lá, não. Não gostei dele. Você viu o jeito que ele fala? Não. É a pessoa que está fechando os olhos. Você está entendendo? Sim ou não? É a pessoa que está fechando os ouvidos. Por quê? Porque ela não quer viver o que Deus está mandando. Ela quer viver o que ela quer viver. E aí, pastor, é aí que Deus não pode se apresentar a essa pessoa como ele gostaria de se apresentar. O Senhor Jesus, ele não estava fazendo diferença de pessoas. É a pessoa que faz diferença. A diferença que você vê de uma para outra não é Deus que está fazendo. Cada um está fazendo diferença em relação a Deus, em relação às coisas de Deus. Uma atitude, irmão, um pensamento, uma palavra, te afasta ou te aproxima de Deus? Você está entendendo, sim ou não? Te afasta ou te aproxima de Deus? Na verdade, só depende de você. Olha o versículo seguinte. Jesus continuou dizendo, mas vocês, como são felizes, pois os seus olhos veem, os seus ouvidos, por que são felizes? Irmão, porque vão alcançar a eternidade. Alguém acha que ser feliz é andar com uma BMW. Alguém acha que ser feliz é ter uma casa na praia. Alguém acha que ser feliz... Ô pastor, mas não é? Irmão, é, mas não é. Porque que adianta eu ganhar o mundo todo e perder a minha alma? Irmão, feliz eu sou se eu ando de BMW, se eu tenho casa na praia, se eu tenho duplex aqui, e mais, eu vou para o céu. Aí sim. Aí sim. Eu desfruto das maravilhas que esse mundo oferece, das coisas boas que Deus tem para mim nesse mundo, e ainda passo a eternidade com Ele. Aí sim. Aí sim. Aí sim. Nós temos que ter o entendimento, irmão. Para analisar, para você ver. Você sonhava em ter lá o carro tal. Você comprou o carro tal. Parecia que era tudo para você. Hoje você nem quer ele mais. Você está de olho em outro já. Você queria tanto a casa tal. Agora ela está pequena ou está grande demais. Já encontrou defeito. Você está procurando outra já. Por quê? Porque a felicidade não está no carro tal. Porque a felicidade não está na casa tal. A felicidade está em Cristo Jesus. Aí, com Cristo Jesus, você pode ter o carro tal, a casa tal, porque aí você vai ter condições de desfrutar com prazer, felicidade e alegria daquilo que Deus está te dando ali e uma eternidade ainda com Ele. Nós temos que abrir o nosso entendimento. Olha lá, Jesus continuou dizendo, mas vocês, como vocês são felizes, pois os seus olhos veem e os seus ouvidos ouvem. Segue. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Muitos profetas e muitas outras pessoas do povo de Deus gostariam de ver o que vocês estão vendo, mas não puderam. E gostariam de ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Ele está falando do quê, pastor? Ele está falando do entendimento que estava claro para eles. Porque desde a fundação do mundo, Deus já tinha um plano para a salvação da humanidade. Mas as pessoas do passado, Abraão, Moisés, porque Deus fez uma aliança com Abraão. Mas vamos lá, Abraão, Moisés e outros que vieram, eles viam tudo parcialmente. Eles não tinham a clareza da obra de Deus, eles não tinham a clareza
da vinda do Messias. O que você vê hoje, que você entende hoje, que eu entendo hoje, que o Senhor Jesus, ele veio, tomou a forma de homem. E você está compreendendo? Venceu o pecado, venceu a morte, ressuscitou, recebeu um corpo glorificado, ascendeu ao céu, está à direita do Pai e faz um trabalho magnífico, maravilhoso, irmão, de sacerdote, intercedendo por mim, por você, na tenda celestial. Eles não tinham essa clareza de entendimento. Você está compreendendo? Eles sabiam da vinda do Messias, sabiam que havia uma libertação, mas não claro, não um entendimento tão claro como esse. Eles estavam ali diante do Messias, fisicamente falando. Fisicamente falando. Muitos tiveram deslumbres, sem dúvida tiveram deslumbres, tiveram percepções, viram alguma coisa, mas não viram plenamente igual eu e você hoje vê. Quando eu comecei a andar no Evangelho, eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje, tão claro da obra da redenção, tão claro. E a maioria de nós não tinha. Então nós temos entendimento que o povo do passado nunca teve, nunca pôde ter. Desejaram compreender, mas não tinham mente para compreender. A obra da redenção não havia sido feita ainda. Hoje foi feita. Hoje está tudo claro para mim e para você. Agora, hoje a decisão de andar com Jesus ou não é nossa. Andar com Jesus ou não é nossa. E eu vou falar para você, se aproxime de mim, o Senhor Deus falou. Eu me aproximo de você. A coisa é gradual. Quanto mais você se aproxima, mais Deus se aproxima. Quanto mais você chega, quanto mais você se aproxima, mais você vai conhecendo, mais você vai enxergando, mais você vai percebendo, mais as coisas vão ficando claras para você, mais a tua mente vai se abrindo. Você está compreendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Segue. Então escutem e aprendam o que a parábola do semeador quer dizer. Ele estava falando com os discípulos. Você é discípulo? Lembra que eu tenho ensinado? Preste atenção. O discípulo é aquele que permanece na palavra. Se permanecer, não precisa tirar não, tá? Se permanecerdes em mim, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então o discípulo é aquele que permanece na palavra, independente da circunstância, independente da situação que surge. Por quê, pastor? Porque nesse mundo tereis aflições. Às vezes surgem grandes dificuldades. Mas mesmo surgindo grandes dificuldades, a pessoa se mantém na palavra. Você está compreendendo? É o discípulo. A vida está boa, o vento está favorável, ela está na palavra. A vida está difícil, o vento está contrário, ela está na palavra. Esse é o discípulo. E aí ele recebe algo maravilhoso. O que, pastor? Ele recebe a libertação. E não só recebe a libertação. Não só recebe a libertação. Ele recebe o conhecimento que vem de Deus. Deus começa a partilhar com ele. Por quê? Porque ele se torna amigo. Se fizeres o que vos mando, sereis meus amigos. Ele se torna amigo. E o amigo compartilha com o outro a intimidade. Você é meu amigo, eu conto coisas para você que eu não conto para quem não é meu amigo, gente. Você está compreendendo? Você está entendendo? Aquele que é meu amigo eu levo na minha casa, quem não é meu amigo eu não levo na minha casa. Se eu sou teu amigo, você me leva na tua casa. Se eu não sou, você não leva. Como é que você vai levar um estranho na tua casa, alguém que você não conhece? Alguém que vai ficar bisbilhotando, vai roubar alguma coisa? Você não vai levar. Concorda comigo? Sim ou não? Alguém que não vai entender alguma coisa que vem na tua casa, você vai levar? Não vai. Então, da mesma maneira, você está entendendo? Você se torna amigo de Deus. No momento que você se torna amigo de Deus, ele começa a permitir que você desfrute da intimidade dele. E tem coisas que ele revela, que ele mostra, que ele orienta para você, que para outro ele não mostra. Está entendendo? Sim ou não? Então, preste atenção nisso. Então, escutem e aprendam o que a parábola do semeador quer dizer. Versículo 19. As pessoas, olha aí, as pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas não entendem, são como as sementes que foram semeadas à beira do caminho, e o maligno vem e tira o que foi semeado no coração delas. Irmão, cada vez que a palavra está sendo dada, você está compreendendo? Ou seja, a semente é a palavra. No momento que a palavra está sendo dada, é para produzir vida em você, é para produzir salvação, é para produzir cura, é para produzir prosperidade, é para produzir felicidade conjugal, felicidade familiar, e aí vai. Ou seja, é para produzir a vida de Deus em você. Você está entendendo? É para levar você a caminhar
para a eternidade com Deus. Mas só que, seguinte, se a pessoa ela não entende, ela não percebe o valor daquilo, ela não dá o valor devido à orientação da palavra, é igual aquela pessoa que caiu à beira do caminho. Então, as aves dos céus, que são os demônios, eles vêm e roubam o entendimento. Porque o diabo sabe, irmão, como qualquer agricultor sabe, que uma semente que caiu na terra, ela vai produzir alguma coisa. Ela vai produzir alguma coisa. Quantas pessoas que aqui estão, que moraram no interior, ou até mesmo na capital, mas que tinha lá um pedacinho de terra no quintal, e de repente ele foi lá e encontrou um pé de mamão. Mas ele não plantou mamão, mas uma semente caiu lá. Aí cresceu lá um pé de mamão. Não é verdade? Aí cresceu lá um pé de abacaxi, mas ele não plantou abacaxi, mas caiu uma semente lá. Alguém semeou, um pássaro, sei lá, alguém semeou. Você está entendendo? Até o vizinho do lado, achando que estava jogando sujeira no teu quintal para não ficar no dele, jogou do lado, caiu a semente, produziu. Por quê? Porque uma semente numa terra, se a terra é boa, produz. Então, qual é o objetivo do diabo? Tirar a semente, tirar o entendimento, para aquele entendimento não crescer. Porque a semente, quando ela cai na terra, ela vai continuar sendo uma semente? Não, irmão, ela vai crescer. E ela vai começar a produzir frutos. Então o diabo ele vem e rouba o entendimento para quê? Para que não cresça o entendimento, para que frutos não sejam produzidos na vida daquela pessoa. E tem muita gente, irmão, que o pastor está pregando, ele não está prestando atenção, a mente dele está longe, você está compreendendo, ele não tem entendimento nenhum, ele entra do jeito que entra, ele sai. Por que você acha que eu peço para você, eu começo o culto, eu peço para você vir no começo, o culto começa às 9, eu peço para você chegar no começo, porque tem um período de preparação da terra, irmão, que é o coração. Tem um período de preparação da terra para se jogar a semente. Mas tem pessoas que não se importam, elas não estão nem aí. E aí, pastor, e aí o diabo rouba o entendimento dela. E o que podia ser produzido de maravilhoso na vida dela acaba não sendo produzido. Você está entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Então presta bastante atenção. As pessoas que ouvem a mensagem, não é que a pessoa não ouve, não, ela ouve. Ó. As pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas não entendem. Porque tem muita gente que tem ouvido mensagem, mas não é do reino, não. Não é do reino, não. A pessoa vem aqui, ela ouve uma palavra, ela corre para a internet para ver se aquilo que está sendo falado, qual é a opinião dos outros. Eu não tenho que basear a minha vida na opinião de ninguém. A minha vida tem que ser baseada naquilo que está escrito na Bíblia. Vai para as Escrituras, você tem que comparar mesmo, mas é nas Escrituras. Gasta tempo com as Escrituras para compreender, para entender o que está escrito ali. É pela palavra que Cristo dá que eu vou ser julgado. Não vai ser pela opinião de nenhum Zezinho na internet, não, irmãos. E não importa quem ele seja. Pode ser a pessoa mais respeitada da terra. Você está compreendendo? Não é porque a pessoa ela é respeitada entre os homens que não falha, que não erra, que não emite opinião equivocada. Agora, o Senhor Jesus, a palavra de Deus não falha. Ela é a verdade, vai nela, examina ela, vai a fundo nas Escrituras. Procura compreender a palavra. O Espírito Santo é a pessoa para me tirar qualquer tipo de dúvida. O Espírito Santo é a pessoa que vai me convencer se está certo, se está errado, se aquilo que foi falado é verdadeiro ou se não é. O Espírito Santo. Ele é o professor que nós precisamos. Você compreende o que eu estou falando? Sim ou não? Olha o versículo 20. As sementes que foram semeadas, onde havia muitas pedras, são as pessoas que ouvem a mensagem. Ela ouve e aceita. E aceitam logo com alegria. Tem pessoa que você prega para ela, ela aceita rapidamente. Parece até que vai produzir uma nova vida ali, mas não produz, irmão. Mas por que não produz? Olha o versículo 21. Mas dura pouco, porque não tem. Ou seja, cai no coração, ela aceita bem rápido, mas não tem profundidade. Você está compreendendo? Não atinge, não vai ao fundo do coração, mas não vai porque a terra é dura. Não vai porque a terra é dura. Tem terreno que você jogar uma semente, ela vai quicar. E tem terreno que você jogar uma semente, ela bate ali e o terreno absorve. Ou seja, tem coração que é duro, irmão. Como tem pessoa que é complicada. Ela está tantos anos na igreja, há tantos anos ela ainda rouba a Deus no dízimo. Ela está tantos anos na igreja, há tantos anos ela ainda fala palavrão. Ela está tantos anos na igreja, há tantos
tantos anos ela ainda carrega mágoa, carrega rancor, carrega ressentimento. Ela se intitula de Jesus e tudo, mas na verdade o comportamento dela não condiz com as palavras dela. O comportamento dela não é de quem pertence a Deus. Mas por quê? Porque a palavra vem, ela aceita a palavra de momento, mas é de momento. Tem algumas coisas ali, por quê? Porque aquele terreno ali é pedregoso, ele é sujo, ele tem muita coisa ali, muitos dejetos, e acaba com o quê? Atrapalha o crescimento saudável da semente. Você está compreendendo? Ó? Mas dura pouco, porque não tem raiz. E quando por causa da mensagem, por causa da palavra, às vezes a pessoa joga a culpa no pastor. É que eu não gostei do jeito que ele fala, mas não é. Quer encontrar um culpado, mas é por causa da palavra. A palavra foi contra a vontade dela. A palavra é contra o plano dela. A palavra é contra o sentimento dela. Você está entendendo? É por causa da palavra. Ó. Mas dura pouco, por quê? Não tem raiz. E quando por causa da palavra, da mensagem, chegam os sofrimentos e as perseguições, elas logo abandonam a sua? Porque vai chegar, irmão. Vai chegar. Eu vou ter que abrir mão de certas coisas. A salvação põe dentro do teu coração. Ela é de graça. É dom de Deus. E a Bíblia diz que ela veio de graça para mim e para você. É um dom de Deus para mim e para você. E ainda ele explica, para que ninguém se glorie. Para que ninguém se glorie. A salvação, de graça para mim e para você, custou muito caro para Jesus. Custou o sangue dele derramado no Calvário. Custou ele cravado, pregado numa cruz. Custou ele sendo esbofeteado, sendo humilhado publicamente. Imagina arrancar tua roupa em público, irmão. Imagina, misericórdia, tirar tua roupa em público, na frente de todo mundo, te espancar com chicotes, pedaços de ferro. Ele pagou esse preço por mim e por você. Você está compreendendo? Para ele custou muito. Ele teve que lutar contra a carne dele. A maior briga que nós temos é contra os nossos sentimentos. Vem um desejo de não fazer aquilo que Deus quer que faça. Desejo de fazer aquilo que Deus não quer que a gente faça. É uma briga constante, é uma luta constante da nossa carne, porque ela nunca se converte, nunca vai se converter. Então ele lutou, ele brigou, ele pagou um preço, foi humilhado, cuspiram na cara dele. Irmão, você imagina você estar num lugar e rodeado de pessoas violentas, alguém vem e tampa os teus olhos, vem, enfia a mão na tua cara e fala, adivinha quem te bateu? Adivinha quem te bateu? Você está impotente ali, você não tem defesa. Você está entendendo? Você está à mercê de quem está ali. Tudo isso ele fez por mim, por você. Carregou uma cruz depois de ter sido moído de tanta pancada, porque a Bíblia diz que a carne dele foi moída por mim, por você. Alguns teólogos chegam a dizer que se via as vísceras de Jesus a olho nu, tamanha violência da surra que ele levou, nenhum osso se quebrou, mas foi moído na pancada. Depois disso ainda, é que as pessoas acreditam aí, por causa dessa questão religiosa, que ele saiu com um fraldão. Não, irmão! Se você for estudar a cultura romana, você vai ver que as pessoas, além de serem espancadas, elas carregavam a cruz delas nuas, rua fora, humilhadas, zombadas. Chegou um momento que o corpo dele, Jesus era um homem forte fisicamente, chegou um momento que o corpo dele não suportava mais. Alguém teve que ajudar ele a carregar a cruz. Tudo isso por mim e por você. E depois ele ainda foi crucificado. Morte de cruz. As pessoas eram colocadas à beira da estrada para que soubessem que aquele era o destino para quem se levantasse contra o Império Romano. Eram humilhados, eram colocados à beira da estrada, nuas, crucificadas, machucadas, morrer lentamente. Se você for ler sobre isso, você vai ver que tem pessoas que às vezes demoravam 2, 3 dias para morrer. Por quê? Porque a pessoa morre sufocada, sem ar. Ela vai perdendo a força no corpo, vai perdendo, o músculo vai rasgando, ela não vai aguentando mais, vai morrendo sufocada. Irmão, é coisa séria. Não foi, é de graça para mim, é de graça para você, mas custou
muito, e um preço alto. O preço que foi pago por mim, por você, não foi prata, não foi ouro, não. Foi o sangue de Jesus. Foi um preço alto que foi pago por nós. Para mim e para você é de graça. Pois pela graça de Deus vocês são salvos, por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. Olha o versículo 9. A salvação não é resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. Eu sou salvo. Eu não posso me orgulhar de ter. Foi dado por Deus. Para mim, gratuitamente. Para mim foi de graça. Mas para ele não foi. Custou. Você está compreendendo o que eu estou falando, sim ou não? Mas o que eu quero que você entenda com tudo isso que eu estou te dizendo. Por mais que a salvação seja de graça, a entrada no reino dos céus não é não. Ela custa tudo que você tem. Se você não abrir mão da maneira que o mundo vive, do que o curso que o mundo tem, do que o mundo oferece, esse presente dado de graça vai ser tirado de você. É coisa muito séria. Volta lá, por favor, em Mateus 13. Mas dura pouco, porque não tem raiz. E quando por causa da mensagem chegam os sofrimentos. Irmão, quantas pessoas, quando se tornaram de Cristo, a família virou as costas? Foi perseguida pela família. Eu já cheguei a ouvir assim, eu, Antônio Júnior, eu não me importo que alguém ache ruim por eu estar falando, não. Porque é a verdade. Eu já cheguei a ouvir assim, meu apelido era Sabiá. Já cheguei a ouvir assim, Sabiá, eu gostava de você mais quando você era do diabo. Por quê? Porque agora os meus interesses não eram mais os mesmos interesses. Agora eu não era mais aquele rapaz que ia para o pagode, que tomava litros de cerveja, que tomava litros de caipirinha, que ficava doido na balada. Eu não era mais. Agora eu era um rapaz diferente. Agora eu era um rapaz que eu queria falar com Deus. Agora eu era um rapaz que eu não queria mais fumar maconha. Eu agora era um rapaz que eu não usava mais cigarros, nenhum tipo de droga ilícita. Agora era alguém que estava andando de acordo com aquilo que Deus me dizia. Eu já não tinha mais interesse para o mundo. Então, muitos viraram as costas. E vou falar mais. Eu sei que muitos deles vão ouvir essa minha mensagem, mas é a verdade. Vou falar mais. Até hoje é assim. Até hoje é assim. Se de repente faz uma festa, faz isso e aquilo, não vai chamar o Sabiá? Ah, não, ele fica pregando para a gente. Ou seja, porque a minha presença incomoda. Agora, vem cá, irmão. Entre agradar a qualquer homem e agradar a Deus, você tem que fazer a tua escolha. Eu fiz a minha. Eu quero viver para Jesus. Mas isso não me faz melhor do que você. Eu não posso me gloriar por ter salvação, porque recebi ela de graça. Mas eu tive entendimento que se eu não abrir mão dos prazeres que o mundo oferece, essa salvação que me foi entregue de graça, ela me será removida, ela será tirada de mim. Então eu sei que isso é precioso e é responsabilidade minha guardar o que é precioso. É responsabilidade minha. Guardar para que ninguém tire de mim. Não importa se eu entristeço ou não alguém. E vamos entristecer. Se você é um crente que não entristece o mundo, tem alguma coisa errada com você. Por quê, pastor? Porque o normal é entristecer o mundo. É normal é entristecer o mundo. Por quê? Porque nós não estamos andando contramão ao mundo. Irmão, às vezes eu estou com a minha esposa, às vezes a gente faz um período de consagração e tal, e a gente sai na rua. Essa semana, estava eu e minha esposa, eu falei, parece que é brincadeira. Opa, vem vindo, está na rua, na calçada, eu e ela. De repente um rapaz, ele veio. Eu falei para ela, você viu? Ela falou, eu vi. Eu falei, não. Porque a gente desagrada, a gente incomoda. A gente incomoda. Você entra, às vezes, no lugar, você é maltratado. Você nem sabe por que a pessoa está te maltratando. Não acontece com você, não? Não, comigo não, pastor. Tem alguma coisa errada com você. Eu estou sendo verdadeiro. Tem alguma coisa errada com você. Por quê? Porque é natural que você, que nós, incomodemos o mundo. As pessoas que estão à nossa volta, muitas vezes, elas vão ficar incomodadas com a nossa presença. Irmão, a luz incomoda quem está nas trevas. E é normal. Se não incomoda, tem alguma coisa errada. Você precisa rever aí a maneira que você vive. Porque a coisa é séria.
Eu fico vendo, eu não consigo entender. Às vezes parece que a gente está julgando, criticando, mas eu não consigo entender. Eu vejo às vezes, eu evito rede social. Porque às vezes eu fico vendo crente fazer cada coisa que eu falo, meu Deus, essa pessoa é de Jesus mesmo? É de Jesus mesmo? Aí de vez em quando eu fico vendo, está lá a irmã que diz que é de Jesus, está lá. Ah, eu falo, meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Mas, cada um faz sua escolha. Mas dura pouco, porque não tem raiz. E quando, por causa da mensagem, chegam os sofrimentos e perseguições, ela logo abandona a sua fé. Tem pessoa que acha que quando se entregar para Cristo não vai ter dificuldade, não vai ter perseguição, não vai ter sofrimento. Na verdade, é o contrário, irmão. O mundo não nos aceita. O Senhor Jesus, ele falou que o mundo não gosta de nós porque nós não somos do mundo. Já leu isso? Ele não gosta de nós. Se o mundo está te aceitando, está gostando de você, se analisa. Por quê, pastor? Sem perceber, você se tornou um deles. Você se tornou um deles. É lógico que o pessoal não aceita. Porque se eu estou num ambiente, começa a tocar lá um pagode, na verdade, que é um pão de macumba, eu vou falar. Um outro dia mesmo, eu falei com minha esposa, falei, não posso ficar desprezando, falei, vamos lá, acha chamada, eu não fomos, vamos lá. Chegou lá, começa lá um negócio, eu falei, pô, isso aí é pão de macumba, pessoal. Falei, não dá. Arranca essa porcaria e vou embora. Porque não dá. Porque tem coisa que não dá. Aí você fica lá e não fala nada, né? Aí tá lá, bum, 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 daqui a pouco você tá lá com o pé. Ah, não, peraí, gente. Ou é? Não é. Somos santos ou não somos santos. Eu não vou criticar a maneira de viver de cada um vive como quer. Cada um vai ter a recompensa do tipo de vida que tem. Eu estou com o olho na eternidade. Eu quero passar a eternidade com Jesus. Eu não sei você. Eu quero passar a eternidade com Jesus. E eu sei que para passar a eternidade com Jesus, eu recebi já a salvação que é de graça, mas eu sei que eu tenho que cuidar dessa salvação que veio para mim de graça. Isso significa que eu vou ter que abrir mão de algumas coisas, porque senão essa salvação vai ser roubada de mim. É coisa séria. Jesus continuou. Se o mundo odeia vocês, lembre que ele me odiou primeiro. Se vocês fossem do mundo, o mundo os amaria por vocês serem deles. Mas eu os escolhi entre as pessoas do mundo e vocês não são mais dele. Por isso o mundo odeia. O mundo vai te odiar. Tem lugar que eu chego, a pessoa não gosta de mim sem me conhecer. Igreja que eu assumo, não gosta de me conhecer. Mas por quê? Porque ela não está ouvindo aquilo que ela quer ouvir. Ela só quer ouvir. Você é bem-aventurado, varão. Aleluia. A paz do Senhor, irmão. Ela não quer ouvir, ô irmã. Pode conversar na reunião, não. Ela não quer ouvir, ô irmã. Acorda aí, não pode dormir, não. Ela não quer ouvir, para de ficar fazendo fofoca. Não quer. Não quer, não. Não quer ouvir a verdade. Não quer ouvir que você vai para o inferno porque você rouba a Deus no dízimo, tem mês que você dá, tem mês que você não dá. Não quer ouvir isso, não. Não quer, não. Ela acha que você está de olho no dinheiro dela. Como que se o dinheiro dela tivesse uma grande importância assim. Coitado de você, você não entendeu ainda. A obra é de Deus e quem sustenta ela é Ele. E se Ele está falando com você, Ele está te dando uma oportunidade de não ser condenado na eternidade. Por quê, pastor? Porque os ladrões não herdarão o reino dos céus. É coisa séria. Volta lá. Estou terminando. 22. Outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio de espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas as preocupações deste mundo, as ilusões das riquezas, sufocam a mensagem. E essas pessoas não produzem frutos.
Irmão, e como eu já vi isso acontecer? Como eu já vi isso acontecer? Sem nomes agora eu vou falar. Eu convivi com um rapaz muito famoso, mas muito famoso no Nordeste. Eu não conhecia. Sou sincero com você. Eu sou aqui de São Paulo. Quem é de São Paulo, talvez hoje possa conhecer. Mas na época, eu estou falando de 2008, eu não conhecia. Na época, o nome desse cidadão era o nome de um técnico de um time de futebol do Brasil. E eu lembro que eu estava fazendo culto e eu ia passar um CD, ali eu li o nome, falei, rapaz, quem é esse fulano? Nunca ouvi falar. Devia ter umas 1000 pessoas no culto. Eu falei, nunca ouvi falar. Falei, alguém conhece fulano de tal? Uma irmã em peso. Aí alguém gritou lá, ele é de tal lugar. Não vou falar o nome porque é muito conhecido mesmo. Falei, rapaz. E aí, um auxiliar meu, que era o pastor Mike na época, ele falou, pastor, não vou falar para o senhor sofrer, eu cruzei com esse cidadão no shopping essa semana. E ele perguntou do senhor. E ele faz parte da Graça Music, pastor. Falei, então entre em contato com ele que eu vou trazer ele aqui. Entrou em contato com ele. Irmão, me tornei amigo dele. Ele se tornou meu amigo. Você está entendendo? Eu vou te falar uma coisa para você. Eu andei em lugares no Nordeste que eu tinha que brigar por causa do assédio tão grande em cima dele. Teve uma vez que eu estava no púlpito, aí, no altar, aí dei a mensagem e tal, aí chamei ele para cantar. No que eu chamei ele para cantar, um monte de moça começou a pular para cima do altar. Eu tive que entrar e falar, ô, sai para lá! É essa solteira! Mas ele é casado, sai! Estou falando para você. Teve situação no interior do Nordeste, que eu andando com ele, ele teve que sair correndo, porque gente correndo atrás dele. Estou te falando, para você ter uma ideia de quão famoso ele era no Nordeste. Irmão, a última vez que eu encontrei em Porto Velho. Ele chegou em Porto Velho, me telefonou e me convidou para um show que ia ter em Porto Velho. Estava lá a Ludmilla, a Ludmilla já foi para a glória. Estava lá a Ludmilla, posso falar o nome dela, porque eu não estou falando dela, só estou falando quem estava lá. Estava lá a Ludmilla, estava lá vários cantores evangélicos. E estava eu e a minha esposa, e eu fui para o palco com ele. Irmão, estava lotado, devia ter umas 50, 60 mil pessoas nesse show. E ele vem e fala, pessoal, eu quero que vocês conheçam meu pastor. Foi um alvoroço, foi algo maravilhoso. Eu e minha esposa, eu tenho isso gravado. Foi lindo. Éramos amigos. Saí, paguei uma pizza para ele, conversamos e tal. Fiquei sem ver ele mais ou menos um ano e pouco. Irmão, 2 anos. Me deu uma dor no coração quando, de repente, eu abro a internet. Alguém veio mostrar para mim, na verdade. Porque eu já falei para você, eu não fico entrando em rede social. Eu só entro para postar minhas coisas, a mensagem que eu tenho que dar e pronto. Você catar meu celular, você vai ver que tem minutos de acesso à rede social. Não tem horas, não tem, é minutos. Então, o que acontece? Alguém veio me mostrar, me deu uma dor no coração de ver ele de volta ao mundo, cantando as músicas do mundo. Aí está lá, ele cantando, com um rapaz baixinho, barrigudo, uma moça com um traseiro desse tamanho, nua praticamente, e rebolando e descendo até o chão. Eu falei, meu Deus, que dureza, que tristeza. Ele que falava para mim, pastor, eu saí desse mundo porque eu não aguentava mais. Para poder fazer um show, eu tomava 1 litro de uísque antes, porque eu não aguentava mais. Eu cheirava tantas carreiras de cocaína porque eu não aguentava mais. E agora, de volta ao mundo. Outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeadas ao meio de espinhos. E elas ouvem a mensagem, mas as preocupações deste mundo, as ilusões das riquezas, como o dinheiro tem matado a gente. A reunião está rolando, viu? Pode conversar na minha reunião, não. Como o dinheiro tem matado gente, afastado ela de Deus. Como? Olha só,
As ilusões sufocam a mensagem. E as pessoas não produzem frutos. Elas abandonam, elas saem fora. Elas saem fora. Por quê? Oxe, eu me lembro que ele falou que livre para ele, mês livre, ele arrecadava mais de 1 milhão. E de repente, agora está ganhando 100 mil, 50 mil, 60 mil. Então a pessoa, por causa do dinheiro, por causa do status, por causa da posição, por causa do reconhecimento, por causa disso, daquilo, ela acaba deixando de lado a palavra de Deus. É coisa muito séria, gente. Sério. E as sementes que foram semeadas em terra boa, são aquelas pessoas que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma grande colheita. Umas 100, outras 60, e ainda outras 30 vezes mais. O que foi? Então não fica comparando a sua vida com ninguém, não. Tem pessoas que Deus chamou para andar até a caixa de som. Tem pessoas que Deus chamou para andar um pouco mais. Tem pessoas que Deus chamou para ir até lá a porta. O importante qual é, pastor? Fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Cada um tem uma capacidade dada por Deus. Cada um tem um dom dado por Deus. Tem gente que não sabe cantar, mas tem uma oratória fantástica. Tem gente que canta, mas se abrir a boca para fazer uma oratória, para dar uma palavra, misericórdia. Cada um é de um jeito. Eu conheci um cantor também muito famoso. Esses cantores famosos aí, eu acho que não tem nenhum que eu não conheci pessoalmente. Rapaz, o cara quando abria a boca para cantar era algo assim extraordinário, mas se fosse falar, falava besteira. O dom dele era cantar, então fica no canto. Está compreendendo? Ou seja, fica naquilo que Deus mandou você fazer. Se vai produzir 30, glória. Se vai produzir 60, glória. Se vai produzir 100, glória. O importante é produzir aquilo que Deus quer que você produza. Amém? Que Deus possa falar mais do seu coração. Irmão, quando eu ouvi essa palavra, quando eu comecei, eu não tinha entendimento que eu estou passando para você agora. Mas a minha oração era todo dia essa. Deus, me dá a graça de ser a terra que produz a semente. E produz 30, 60 ou 100 vezes mais. Era a minha oração. Por quê, pastor? Quero ficar com Ele. Quero viver para Ele. Essa é uma escolha pessoal, irmão. É individual. Essa é uma escolha pessoal. Que você possa tomar uma decisão de viver para Cristo, com Cristo, aqui e pela eternidade. Amém? Você que está em casa, forte abraço, Deus te abençoe. Senhor, nós rogamos isto, em nome de Cristo, para sempre, amém.